E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo que eu disponibilizei para vocês no sistema. É uma revisão sobre cadeia cinética, tá? Uma revisão sobre o conceito e as aplicações práticas. É um artigo que foi publicado em 2011 por Karandikar. E é um artigo bem interessante. Ele é de uma leitura fácil, né, apesar de ser em inglês. E aí eu já adianto, né, aqueles que não têm a leitura, né, da língua inglesa, é totalmente possível vocês usarem o Google Tradutor ou qualquer outra ferramenta. Eventualmente, um trecho ou outro pode ficar estranho, né, traduzido para o português, mas vocês vão ter totais condições de entender os aspectos principais do artigo. Basicamente, eu separei aqui alguns itens principais do texto para destacar com vocês. O primeiro ponto que eu chamo a atenção é sobre a conceituação dos sistemas, né? Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Então ele vem fazendo essa conceituação logo no início do texto. E aí ele diz basicamente aquilo que a gente comentou nas aulas anteriores. Em um sistema de cadeia cinética fechada, a força aplicada em um dos segmentos produz movimento nos outros segmentos. Então, se a gente imaginar um sujeito fazendo, por exemplo, flexão de braço, né? Braço apoiado ali no solo. O objetivo principal ali é trabalhar o peitoral, né? A articulação do ombro. Porém, para que ele consiga movimentar o peitoral, né? E o braço, consequentemente, ele precisa também movimentar a articulação do cotovelo e do punho. Então, há uma interdependência entre os movimentos articulares. Um segundo ponto que eu chamo a atenção, ele vai fazer o contraponto falando das cadeias cinéticas abertas. Então, quando a gente faz algum tipo de exercício em cadeia cinética aberta, uma única articulação vai ser utilizada, né? E aí é possível fazer o treino focado naquela articulação específica. Então, só vai haver movimentação naquela articulação. Então, por exemplo, se o sujeito vai fazer, ao invés da flexão de braço, um crucifixo, tá? Com um halter, ali ele consegue movimentar somente a articulação do ombro, de forma independente, tá? Avançando um pouquinho mais no texto, ele fala sobre as diferenças biomecânicas entre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Então, ele destaca aqui exatamente isso. Nos exercícios de cadeia cinética aberta, né, eles resultam num movimento isolado de uma determinada articulação. E eles são mais efetivos quando se quer trabalhar a força, né, ou fortalecimento exatamente daquela musculatura ali que cruza aquela articulação. Então, se eu quero fazer um trabalho muito específico para melhorar, né, para fortalecer uma determinada musculatura, eu posso utilizar as atividades de cadeia cinética aberta. Em contrapartida, os exercícios de cadeia cinética fechada, eles causam cocontração, né? Então, a gente tem a contração da musculatura agonista e contração também da musculatura antagonista. Tá? Se baseando aqui nessa imagem do artigo, né? O indivíduo fazendo o agachamento. Quando ele faz o agachamento, o objetivo primário, normalmente, ou é trabalhar a região glútea ou a região anterior da coxa. Mas para que ele consiga fazer esse movimento, ele precisa cocontrair, né, a musculatura da panturrilha, ele precisa cocontrair a musculatura posterior da coxa. Então, ele vai contrair outras musculaturas, tá? Tanto agonistas quanto antagonistas vão trabalhar para que o movimento possa ser produzido. Um ponto importante, né, que ele chama atenção aqui no texto, é que essa diferença biomecânica faz dos exercícios em cadeia cinética fechada úteis quando se quer, de certa forma, eliminar uma determinada fraqueza, uma fraqueza muscular. Por exemplo, digamos que o indivíduo tem uma fraqueza muscular no quadríceps, tá?
Realizar o trabalho isolado do quadríceps se torna mais difícil, porque o sujeito não tem a força necessária para realizar o movimento e vencer a sobrecarga que está sendo imposta a ele. Nesse sentido, pode ser interessante trabalhar com os exercícios de cadeia cinética fechada. Por quê? Porque eu vou ter outras musculaturas que vão auxiliar no movimento. Tá? Então, aquela fraqueza que ele tem num grupamento muscular específico, ela acaba sendo atenuada nesse sentido. E aí o sujeito consegue completar o exercício, ainda que aquele enfraquecimento dificulte a atividade dele. Posteriormente, ele fala das aplicações clínicas, né? Eu não vou nem me ater muito a isso. Ele vai falar basicamente em cada tipo de problema, né? Nos problemas mais recorrentes, nas lesões mais recorrentes, qual é a implicação de se utilizar a cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada. O que eu gostaria de chamar a atenção é exatamente aqui na conclusão. Então, o que ele conclui no final das contas? Basicamente, para que um programa de reabilitação possa ser feito, né, um bom programa de reabilitação, ele deve compreender atividades em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, tá? Dependendo das condições clínicas daquele indivíduo, tá? Daquele indivíduo, paciente, atleta, enfim. Ponto importante, né, que ele considera: os exercícios em cadeia cinética fechada, eles fornecem uma maior estabilidade e menos estresse, tá? Isso quando comparado aos exercícios de cadeia cinética aberta. E aí ele reforça: exercícios de cadeia cinética aberta, eles podem ser considerados mais apropriados quando há uma disfunção associada à lesão. Né? Foi a questão que a gente acabou de comentar. O indivíduo apresenta uma lesão, né, em consequência dessa lesão, ele apresenta um enfraquecimento muscular demasiado, ou uma limitação de movimento por conta de dor. Aí pode ser mais interessante trabalhar de forma isolada. Bem, finalizando, o texto ele é um texto simples, né? É um texto curto de ler, fácil de ler. Então, eu sugiro que vocês façam uma leitura um pouquinho mais aprofundada, tá? Mas os tópicos principais foram basicamente esses, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.